Graça e paz, queridos, bom dia. Eu te convido a você abrir a sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 5, versículos 14 ao 18. Tiago 5, 14 ao 18. Um salve especial aí para todo mundo que já está no chat. Eu vou pedir por gentileza, quem puder, coloca a referência no chat para que quem for chegando já saiba qual é o texto que nós vamos ler. Carta de Tiago, está lá no finzinho do Novo Testamento, finzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 5, versículos 14 ao 18. Diz assim: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Preste bem atenção nessa frase. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Diz um ditado que se o boi soubesse a força que tem, o homem não comeria churrasco. É bem interessante como, embora o boi tenha muito mais força física do que o ser humano tem mais inteligência, tem um raciocínio que leva ele a dominar e a ter estratégias para utilizar aquele animal para diversos fins. E mal comparando essa frase, se o boi soubesse a força que tem, o homem não comeria churrasco, eu costumo dizer que se o crente soubesse o poder da oração, ele oraria muito mais do que ora atualmente. Deus ele nos deu muitas ferramentas e muitas vezes nós não botamos fé, nós não acreditamos de fato no poder das ferramentas que Deus nos deu. Imagina que eu te ligue, te mande um SMS, um WhatsApp e fale para você o seguinte: amanhã, às 4 horas da manhã, eu vou te encontrar na estação de ônibus tal, na estação de metrô tal, no local X, e eu vou te entregar uma maleta com 10 milhões de reais. Eu acredito que 10 milhões de reais é algo que vai ajudar qualquer pessoa que está por aqui, né? Se você está num nível financeiro aí que vai desprezar 10 milhões de reais, então faz um superchat pra gente aí que a gente está precisando. As brincadeiras à parte. 10 milhões de reais é uma quantia vultuosa, até mesmo para quem tem muito dinheiro. Só que isso é tão fora da curva, né? Poxa, alguém me ligando, mandando SMS, dizendo que vai me entregar 10 milhões de reais. O que acontece? Você não bota fé, você não acredita. Você pensa que ou é pegadinha, alguém quer zoar com sua cara, ou é golpe. Alguém quer praticar algo que vai lesar a tua vida. Mas e se por um instante você de fato pudesse comprovar que aquela ligação é verdadeira, que aquela mensagem é verdadeira e que aquela intenção de te entregar o dinheiro é completamente verdadeira? Eu te pergunto, você iria a esse encontro para receber gratuitamente 10 milhões de reais? Com certeza absoluta. Você não iria... Rapaz, tem uns bichinhos aqui hoje de manhã. Você com certeza não iria nem dormir, né? Já ia virar, tomar o café, já ia virar para não correr risco de perder a oportunidade de ganhar um valor tão grande, um valor que resolveria a vida de 99,9% dos brasileiros. Por quê? Porque se você colocasse fé, você investiria na ideia. Agora traz isso para a oração. Por que muitas vezes a gente não ora? É porque a gente não acha que a oração é tão eficaz quanto ela realmente é. Agora o que a Bíblia diz? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia atribui um poder intenso, um impacto tremendo sobre a oração. E perceba que essa direção sobre a oração, ela está envolta num contexto de instrução sobre cura. Esse texto está falando de cura. Se está alguém entre vós doente, chame os presbíteros, unja com óleo e ore. E esse ungir com óleo, ele está muito associado à questão medicinal, tá?
O óleo no sentido terapêutico mesmo. Então, basicamente, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: tome seu remédio e ore. Agora, olha o que fala no versículo 15. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará esse doente. E aí no versículo 16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A Bíblia traz duas ferramentas de cura interior muito preciosas. A primeira ferramenta é a confissão. Quando você coloca para fora, quando você desabafa, isso traz cura sobre sua vida. É muito comum pessoas procurarem terapeutas, psicólogos, pastores, mentores, líderes espirituais, a fim de buscar uma instrução. Eu tenho um problema X e eu quero apresentar esse problema em busca de uma solução. E a pessoa começa a desabafar, e quando ela percebe, só dela desabafar, muitas vezes ela não encontrou uma solução, mas ela já se sente mais leve e mais renovada. Por quê? Porque ela colocou para fora. Agora, vamos caminhar aqui, de modo bíblico. A Bíblia não fala apenas para você desabafar, embora o desabafar seja extremamente terapêutico. A Bíblia fala para você confessar. Confessar é você reconhecer aonde você errou. Nós vivemos numa sociedade onde cada vez mais é apregoado que você tem que ser muito forte, você tem que ser imbatível, você tem que ser melhor do que todo mundo. Então, um monte de coisa, né, por aí, que não cabe nem falar aqui. Mas a Bíblia, ela nos dá a instrução de nós reconhecermos onde nós somos fracos. E é muito mais sábio você reconhecer a sua fraqueza e trabalhar em cima da sua fraqueza do que você achar que é forte em tudo. Quando você acha que é forte em tudo, né, aquela coisa, diga para si mesmo, você é forte, você é bonito, você é poderoso, você é isso, você é aquilo. Aquelas palavras de autoafirmação, aleatoriamente, você começa a entrar num campo de ilusão. Peraí, eu não tenho nenhum ponto fraco? Não, Thiago, se eu falar, a minha mente vai acreditar, o meu corpo vai acreditar e tudo vai mudar. Mas peraí, campeão, pera lá, vamos com calma. Será que você não tem pontos fracos? Será que você não tem defeitos? Na verdade, o fato de você reconhecer os seus pontos fracos ajuda a você evitar lidar com determinadas situações. Situações que você já sabe que você não aguenta, você já evita. A pessoa que vai nessa de, não, eu posso tudo, eu consigo tudo, eu sou melhor em tudo, eu sou melhor que todo mundo, quando ela vai ver, ela acaba se envolvendo em situações que ela não suporta. Então, o confessar tem a ver com você reconhecer fraquezas, pecados, falhas. E quando você reconhece isso, você coloca para fora isso, a cura entra em você. Deus começa a te curar através da tua confissão. Entende? E aí a Bíblia fala não apenas da confissão, mas fala que orar uns pelos outros também nos traz cura. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Eu penso que nenhum detalhe na Bíblia está lá em vão. E não é em vão que a Bíblia relate que Deus vira o cativeiro. A expressão em algumas versões mais tradicionais é justamente essa, né? Deus vira o cativeiro de Jó enquanto ele está orando pelos seus amigos. Talvez você está aí desesperado, né? Achando ninguém se importa comigo, ninguém ora por mim. Mas quando você ora pelos outros, Deus mexe na tua causa também, sabia disso? Às vezes fica desesperado só orando por si mesmo, mas quando você ora pelos outros, Deus começa a mexer na sua causa, Deus começa a virar teu cativeiro, Deus começa a se compadecer de você, Deus começa a agir na tua situação também. Então orar pelos outros te traz cura. E a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Agora, uma outra coisa que eu vejo é que muitos de nós nos sentimos incapazes, assim, no sentido de... Muitos de nós desprezamos o poder da oração e achamos que a nossa oração, ela não vai mudar tanto as coisas quanto a oração de, sei lá, um expert, um famoso, uma pessoa que a gente admira, uma pessoa muito respeitável. E eu quero trazer para você aqui uma direção muito clara sobre a intimidade que Deus permite você ter com Ele, independente de quem você seja. A intimidade está acessível, agora você precisa acessar. Ela é uma porta, você precisa entrar por ela. E olha o que a Bíblia diz, versículos 17 e 18. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós,
Tiago começa a falar aqui que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E ele começa a dar um exemplo de um grande herói da Bíblia, Elias. E ele enfatiza que Elias era um homem de carne e osso, como eu, como você, sabe? Um homem sujeito às mesmas paixões. Gente, desculpe aqui os exemplos que eu vou dar aqui, mas ó, Elias soltava pum, Elias arrotava, Elias, se não tomasse banho, fedia, entendeu? Elias sentia frio, sentia calor, sentia fome. Era homem como eu, como você. Era um ser humano sujeito às mesmas paixões que nós. Então o que o apóstolo Tiago está dizendo é o seguinte: esse super profeta, esse super herói bíblico, esse fera dos feras, esse cara com nível de poder para mover uma nação inteira, para fazer deixar de chover por 3 anos e meio, depois para orar e voltar a chover, esse cara era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Por que eu quero chamar a atenção para isso? Para te encorajar, que não importa quem você seja, é possível que você viva uma vida de oração. É possível que você construa uma jornada de oração. E se você tiver uma caminhada de justiça, meu Deus, começou a chover aqui agora. Mas já vamos terminar aqui, precisa fechar a janela, senão vai molhar tudo. Aí se você tiver uma caminhada de justiça, a tua oração vai trazer muito impacto. E aí, não acelerando, na verdade já ia terminar mesmo, alguns dias atrás, né, como todo mundo está sabendo, na Europa a Rússia invadiu a Ucrânia, começou um conflito militar que é considerado o mais grave na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. E qual é a questão? Eu fiquei tão envolvido com isso, eu sou apaixonado por geopolítica, tanto de uma perspectiva profética, de estudar os sinais, as profecias, o fim dos tempos, mas também na perspectiva geopolítica mesmo, de enxergar o quadro mundial, o quadro das relações internacionais dos países, da filosofia, das ideologias que emanam nas culturas. Eu sou apaixonado por isso. Então, quando eclodiu a invasão da Rússia e a mídia internacional começou a cobrir, o mundo inteiro cobrindo esse conflito, eu fiquei mergulhado, estudando, buscando informações, checando, tentando juntar as coisas, estudando história. Eu sou apaixonado por isso. E é algo gravíssimo que está acontecendo no mundo. Mas aí, ao final de 2 dias, os 2 primeiros dias da invasão, que eu fiquei quase que sem dormir, né, apaixonado ali, coração queimando pelo tema, buscando a fundo mesmo. Aí o Espírito Santo veio para mim e falou assim: você pode impactar essa história não apenas com o seu estudo, mas com a sua oração. Aí eu pensei, meu Deus, eu estou aqui há tanto tempo estudando e eu não parei para orar pelo conflito, não parei para orar pelas pessoas. Foi quando meu coração ele foi transicionado por Deus. E de modo nenhum, gente, eu creio que todo mundo entendeu, mas caso alguém não tenha entendido, de modo nenhum, estou aqui minimizando o valor dos estudos, estou aqui desprezando, estou colocando uma coisa contra a outra, de modo nenhum. O que eu quero dizer é que, independente do teu esforço humano, das tuas ferramentas humanas, você precisa caminhar também com as ferramentas divinas que Deus deu ao homem, dentre elas a oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, depois de eu me municiar para entender o que estava acontecendo, para ajudar pessoas ao meu redor a entender o que está acontecendo, eu fui lá influenciar o conflito. Como assim, Tiago? Você foi influenciar o conflito lá da Rússia e Ucrânia? Através da oração. Coloquei meu joelho no chão e tenho estado diariamente chorando ao Senhor, pedindo a Deus para que possa intervir naquilo, sabe? Então, muitas vezes, você olha uma situação e fala assim: rapaz, eu não tenho forças para mudar isso. Eu não tenho poder de influência sobre isso. Eu não tenho capacidade para mexer nisso. Mas a tua oração pode te levar a um lugar de influência na tua situação. A tua oração pode te levar a um lugar de influência no teu casamento. A tua oração pode te levar a um lugar de influência na tua empresa. A tua oração pode te levar a um lugar de influência na universidade. A tua oração pode te levar a um lugar de influência na vida de outra pessoa. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ore, 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 ore. Ore sem cessar. Ore sempre. Busque influenciar aquilo que está ao seu redor através da oração. E lembre-se que a oração de um justo, ela pode muito, muito, muito em seus efeitos. Amém? Vamos orar, gente? Glória a Deus por essa palavra, que o Senhor possa
realmente cravar isso no teu coração. Que direção boa para nós realmente começarmos a semana sendo convidados por Deus a esse lugar de oração. Feche teus olhos onde você estiver, caso você possa. Santo Deus, nós te agradecemos por esse chamado, por esse alerta. Senhor, diante de um mundo que nos convida a um ativismo tão intenso, às vezes até sobre-humano, diante de um mundo que nos convida a uma aceleração brutal, ó Deus, nós queremos ser lembrados por Ti desse convite para um lugar de oração. Mas não apenas sermos lembrados, Pai, nós queremos Te obedecer. Nos ajuda a Te obedecer, nos ajuda a não apenas ouvir a Tua voz, mas a seguir a Tua voz. A entender, Pai, de fato, o poder de influência que nós temos através da oração. Leva a sua igreja a orar, leva o teu povo a orar, nos leva a orar, me leva a orar, Senhor. Me leva a orar. Eu faço essa oração nesse momento. Você que está aí me ouvindo agora, faça essa oração nesse momento. Diga, Senhor, me leva a orar. Me leva a orar, me leva a orar, me leva a orar. Senhor, ministramos sede, ministramos fome, ministramos sensibilidade da Tua voz, a Tua voz para os nossos ouvidos espirituais nesse momento. Em nome de Jesus, nos leva a orar, Senhor. Amém, amém e amém. Glória a Deus, gente. Que o Senhor te abençoe profundamente, te dê uma ótima semana, te encha de provisão, proteção, direção para tudo que você precisar. Se você crê de fato no que foi ministrado aqui, comenta ao final desse vídeo. Me leva a orar, Senhor. Me leva a orar, me leva a orar, me leva a orar. Que o Senhor abençoe profundamente os seus dias. Até a próxima, gente. Shalom no coração. Tchau, tchau.